A simetria craniana no bebê, um assunto que está cada vez mais em discussão no meio dos pediatras e das famílias, dos neurocirurgiões, dos fisioterapeutas. Hoje nós vamos explicar o percurso que uma família percorre após o diagnóstico de uma assimetria craniana com o seu bebê, aqui no Conexão Neural. Eu sou Eduardo Jucá, neurocirurgião pediátrico com 25 anos de experiência e dedicação exclusiva ao sistema nervoso das crianças. Se você ou alguém da sua família precisa de uma avaliação em neurocirurgia pediátrica, entre em contato através do QR Code com o nosso time, que vai ter a maior satisfação de organizar esse encontro. Esse assunto vem realmente mobilizando muitos profissionais de diferentes áreas, todos com o mesmo objetivo: proporcionar ao bebê as melhores condições para o desenvolvimento do cérebro, que é o conteúdo do crânio, na vigência de alguma assimetria, de alguma alteração do formato. E quando múltiplos tratamentos estão disponíveis, muitas vezes as famílias ficam em dúvida e precisam de esclarecimento quanto ao melhor percurso a ser traçado. E é isso que nós vamos fazer agora. Primeiro de tudo, a gente precisa ter a noção de que o crânio é o continente, o conteúdo é o cérebro. Então, na verdade, um crescimento adequado do crânio, ele é fundamental para que o cérebro se expanda e se desenvolva durante o primeiro ano de vida. E é nessa época, justamente, que o cérebro cresce na maior velocidade durante toda a vida de um ser humano. Se você observar a curva do crescimento da cabeça, o famoso perímetro craniano, que está na caderneta de acompanhamento do bebê, você vai perceber que a velocidade de crescimento durante o primeiro ano é muito maior do que durante os anos que seguem e do que durante todo o resto da vida da criança. Então, cuidar do formato da cabeça da criança é também cuidar do seu desenvolvimento neurológico. Uma outra noção muito importante é saber que nenhuma cabeça de nenhuma pessoa, nenhum bebê também, é uma esfera perfeita. Então, eventualmente, alguma irregularidade, alguma protuberância que eu palpo, pode ser natural, sim. E daí quem faz a primeira suspeita é o médico, que é o protagonista do cuidado com a saúde da criança, que é o pediatra. E essa parceria entre o pediatra e o especialista neurocirurgião pediátrico é fundamental para que a criança tenha assegurados os cuidados adequados com o seu crânio, com o seu cérebro. A suspeita surge então durante o acompanhamento de puericultura, que são aquelas consultas de rotina em que o pediatra vai checando a saúde do bebê. E por que, na realidade, acontece uma assimetria nessa fase tão precoce da vida? Porque o crânio do bebê não é um osso único, são várias placas ósseas que vão se acomodando e a linha de limite entre essas placas ósseas a gente chama de suturas. Então, o crânio do bebê é maleável, justamente ele é expansível para que o cérebro possa aumentar de tamanho e se desenvolver. Isso vem desde a evolução e explica por que nós nos tornamos uma espécie inteligente que domina sobre todas as outras. Mas pelo fato de o bebê ter o crânio moldável, pode acontecer durante a gestação ou nas primeiras semanas e meses de vida que ele adote uma postura preferencial. E aí vai amassar daquele lado em que ele apoia com preferência e vai, de maneira compensatória, aumentar, abaular do outro lado. É daí que surgem as assimetrias posicionais ou posturais, porque são resultado de uma postura preferencial que o bebê adota em algum momento do início do seu desenvolvimento, ou durante a gestação, ou nos primeiros meses de vida. E por isso é tão importante a gente observar e cuidar do posicionamento do bebê, alternando constantemente e não deixando que ele fique sempre apoiado do mesmo lado, porque a partir daí podem acontecer as alterações de formato, as assimetrias posicionais. Um cuidado fundamental que precisa haver no primeiro momento é um diagnóstico diferencial, ou seja, descartar uma condição mais grave e mais preocupante, que é a cranioestenose. Na cranioestenose acontece um fechamento precoce da sutura e ela é tratada com cirurgia. Então ela inspira muito mais cuidados do que uma assimetria posicional.
Após a suspeita do pediatra, então, entra em cena o especialista, que é o neurocirurgião pediátrico. E aí, a experiência do profissional e a dedicação exclusiva ao sistema nervoso das crianças faz toda a diferença. O neurocirurgião pediátrico é quem vai fazer o diagnóstico diferencial entre uma alteração posicional e uma cranioestenose verdadeira. As cranioestenoses verdadeiras vão para tratamento cirúrgico e a alteração posicional vai exigir algumas medidas. Mas antes de saber o que fazer, é preciso conhecer quais são as consequências de uma assimetria posicional ou postural. Felizmente, a gente não está falando aqui de sequelas neurológicas. Eu tenho o meu bebê com um achatamento da parte posterior do crânio, se for dos dois lados é uma braquicefalia posicional, se for de um lado só é uma plagiocefalia posicional. E o que isso vai influir no seu desenvolvimento neurológico? Não vai ter influência. A criança vai atingir os marcos do desenvolvimento. Entretanto, com uma alteração morfológica, estrutural, que pode ter consequências de maneira hipotética no seu futuro com relação a questões ortodônticas, a questões da junção crânio-cervical, e isso precisa ser levado em consideração para escolher o tratamento dependendo da gravidade, da severidade da condição que é classificada em leve, moderada ou severa. O neurocirurgião pediátrico, na sua avaliação inicial, pode usar diversas ferramentas. O exame clínico direto é a mais importante, com a observação do formato, a palpação. Também pode ser realizado, como eu costumo fazer, o ultrassom das suturas. E a gente vê a sutura aberta dentro do consultório, sem radiação e sem sedação. Isso já tranquiliza bastante que se trata mesmo de uma questão posicional. Quando essa suspeita está reforçada de que é uma condição mesmo da posição que o bebê preferiu, não é necessária tomografia de crânio. A gente evita de dar essa radiação para o bebê quando está muito claro que é uma situação posicional. E a partir daí vem então o esclarecimento da família, a discussão sobre as consequências e a escolha do tratamento. Quando o bebê é bem novinho, a primeira atitude a ser tomada é o reposicionamento. E aí a regra é muito clara. O lado mais achatado precisa ficar livre, porque o motor do crescimento do crânio é o cérebro pulsando por baixo. Então eu tenho que deixar aquela região mais amassadinha livre para o cérebro impulsionar por baixo e ela adquirir um formato mais harmônico. Então essa é a primeira atitude. Em casos severos, em que há uma alteração estrutural muito perceptível, isso incomoda a família e pode inclusive ter consequências na parte da frente da cabeça da criança, alteração do nivelamento das orelhas. O uso da órtese craniana, do capacete, pode ser uma ótima opção para que se atinja um resultado desejado de maneira mais rápida, efetiva e previsível do que a melhor espontânea. Havendo essa escolha por parte do profissional médico e por parte da família, a criança é então encaminhada para uma clínica especializada em que vai passar por um escaneamento. Esse escaneamento vai orientar a confecção do capacete, porque ele precisa ser individualizado. E o capacete, no fundo, ele é uma forma. É uma forma que a criança vai utilizar durante a maior parte do dia e que vai deixar livre os espaços que a gente deseja que o crânio tenha essa expansão. A duração média do tratamento com capacete é por volta de 4 meses. E o ideal é que ele seja iniciado o mais cedo, o mais precoce possível, justamente para aproveitar essa fase da vida em que o crânio tem a maior velocidade de crescimento e possa preencher aquela forma que é o capacete e adquirir o formato desejado da maneira mais efetiva possível. Lembrando aqui que a gente está tratando de uma condição morfológica, estrutural, mas não de sequelas neurológicas. Isso precisa ficar bem claro para que as famílias tomem a sua decisão de maneira bastante autônoma e consciente. Com o uso do capacete nos casos mais pronunciados, normalmente então a gente atinge
esse formato mais harmônico da cabeça da criança. É uma condição que não é grave, e depois da angústia inicial, da busca por informação, da busca por um trilho, depois disso existe uma vida plena, um desenvolvimento neurológico adequado. Então essa palavra de coragem e de esperança que a gente vem trazer para as famílias que acabaram de receber esse diagnóstico. E uma palavra também de parceria com todas as famílias, porque isso é muito importante ao longo do acompanhamento. Se você gostou desse conteúdo, deixa o sinal aqui no vídeo. Se você ficou com alguma dúvida ou quer fazer algum comentário, pode usar a área de comentários aqui do canal. Vamos interagir por meio também das nossas outras redes sociais. E se você conhece alguma família que recebeu esse diagnóstico recentemente, encaminhe esse vídeo, você vai estar fazendo o bem para essas pessoas. E a gente já deixa aqui marcado o nosso próximo encontro, sempre discutindo a neurociência e a neurocirurgia pediátrica no Conexão Neural.